Você já parou para se perguntar por que guardar dinheiro é tão difícil para muitas pessoas? Mesmo quando você quer ou quando você ganha bastante dinheiro e ainda assim parece impossível. É um pouco sobre isso que eu vou conversar com você hoje. Mas antes, se você ainda não é inscrito, deixa o seu like, se inscreve, que isso dá uma baita força aqui pra gente. Mas chega de enrolação e vamos direto ao ponto. O que eu reparo muito é que, às vezes, isso não tem a ver só com o dinheiro, mas tem a ver com o propósito. A ausência de propósito, ela transforma as finanças e a vida como um todo, muitas vezes, em um ciclo de frustração, porque o dinheiro, na verdade, ele é só uma ferramenta, uma moeda de troca, perfeita para gastar, para consumir, mas também para investir. Só que quando a gente entra nesse tema, investimentos, eu reparo que as pessoas estão simplesmente perdidas. A maioria das pessoas, não todas, mas a grande maioria. E quando eu analiso de perto, muitas vezes essa pessoa não está perdida só nas finanças, mas está perdida na vida. E aí você já começa a entender um pouco mais para onde esse vídeo caminha, para qual é o seu propósito. Será que você sabe para onde você quer ir? E não só para onde você quer ir, mas como, quando, onde, de uma forma clara? Se você não tem essas respostas, fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que isso vai transformar um pouco a sua forma de enxergar as coisas. Saber aonde você quer chegar tem muita relação com o seu propósito de vida. Sem propósito, guardar dinheiro é simplesmente algo impensável. E aqui que está a grande raiz de vários problemas, né? Porque quando eu falo de investir, de guardar dinheiro, de montar um projeto de vida, e essa pessoa não tem um propósito, ela muitas vezes não enxerga o porquê guardar dinheiro. Por que não consumir tudo no agora? E as pessoas falam, talvez até você, será que eu vou estar vivo amanhã? E se eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, por que eu vou guardar dinheiro? Essa é a mentalidade de muitos dos brasileiros, infelizmente. Só que o amanhã, ele vai chegar. E quando ele chegar, você muitas vezes não fez nada para ter uma vida melhor, uma vida mais tranquila, uma vida com propósito. Então aqui está a resposta da sua pergunta. Por que guardar dinheiro? Porque você tem um propósito, um objetivo, algo que é maior que você, algo que você quer alcançar. Guardar dinheiro só faz sentido quando você sabe exatamente o que você quer construir, seja para a sua vida ou seja para a vida da sua família. E quando você tem isso de uma forma clara, os sacrifícios que você faz no presente, como guardar dinheiro, comer melhor, estudar mais, acabam fazendo sentido. E aqui eu gosto de pensar na vida, não só a vida financeira, mas num contexto geral, como a Odisseia de Homero, onde ele precisa voltar para casa, ele tem esse objetivo claro e ele faz os sacrifícios no presente. Atravessa mares, enfrenta tempestades, monstros, mas tudo isso porque existe um objetivo, porque existe algo a se buscar e um propósito envolvido nesse processo. Então eu acredito que todos nós somos um pouco como ele. Cada um está buscando o seu propósito e precisa enfrentar os obstáculos do dia a dia. Mas sem clareza, sem objetivos bem desenhados, é muito difícil que a gente chegue lá. E aí eu vejo isso. Pessoas que vivem ou só no presente ou só no futuro. Quem está vivendo só no presente não consegue criar nada sólido. Dia após dia, ela só está existindo, sem um motivo, sem objetivos claros, sem absolutamente nada, consumindo tudo aquilo que ganha no presente. E quem só vive no futuro, vive uma vida de ansiedade. O equilíbrio, inclusive financeiro, está em você conseguir planejar no presente, olhando para o futuro, mas sem deixar de viver, sem deixar de aproveitar a vida, sem deixar de ter os seus hobbies, sem deixar de sair para jantar, de curtir a sua família, de fato olhar e pensar, eu tô aqui agora, eu tô vivo. Então isso é algo que eu acredito e levo para minha vida. Você precisa viver o presente, mas planejar o futuro de forma estratégica. E é aí que entra o projeto de vida, que vai perpassar pelo mercado financeiro, mas não só isso, tem a ver também com algo muito maior. E eu gosto de dividir a vida em 5 esferas. Não fui eu que criei isso,
mas é algo que eu acredito e levo para a minha vida. Sendo essas 5 esferas: a esfera física, emocional, mental, material e espiritual. Agora, o grande desafio é você conseguir equilibrar essas 5 esferas na sua vida. E como eu falei, não é só sobre dinheiro, é sobre ter uma vida mais estruturada. E dentro da esfera material entra o seu planejamento financeiro. O dinheiro, ele não resolve tudo, mas ele resolve muita coisa, porque ele te dá uma direção. E muito porque ele transforma sonhos em projetos alcançáveis. Então eu vou te dar uma dica para que quando você for planejar a sua vida, principalmente financeira, você divida ela em 3 blocos. O bloco dos objetivos de curto prazo, que devem ter horizontes até 1 ano. O bloco de objetivos de médio prazo, com horizontes de até 5 anos. E o bloco do longo prazo, com objetivos de até 10 anos ou mais. Eu sou uma pessoa que escrever no papel, para mim, faz com que eu grave muito mais as coisas do que digitar. Mas cada um tem um modelo. O meu convite é: escreva os seus objetivos. Desenhe isso de uma forma visível e clara para você. E quando eu falo sobre clareza, muitas pessoas falam: eu tenho o objetivo de comprar um carro. Mas isso não é um objetivo claro. O objetivo claro de verdade é você saber o modelo do carro, a cor do carro, o ano, o valor, em qual data você quer conseguir comprar esse carro. E com isso, um objetivo de forma clara, bem desenhada, você consegue metrificar o que você precisa fazer para alcançar isso. E isso não vale só para o carro, vale para qualquer objetivo que você tenha. Quanto mais detalhado, mais possível. E quanto mais possível, mais motivador, principalmente se isso estiver alinhado com o seu propósito. Mas não se esqueça, só planejar não vai mudar a sua vida. Só pensar, só desenhar, só estruturar, você precisa agir. A ação, muitas vezes, ela supera o planejamento. Mas se você consegue aliar as duas coisas, melhor ainda. Você consegue planejar, mas você também consegue atuar na parte executável desse projeto. E é aí que as coisas começam a se transformar na sua vida. E mesmo que você estruture, que você desenhe isso, que você planeje, na hora de executar, vão ter obstáculos. A jornada, ela não é uma linha reta, ela é feita de várias curvas. Ela é feita de recalcular a rota, ela é feita de superar os obstáculos. Mas o que faz com que você acorde todos os dias e vá à luta não é só pagar suas contas, mas é estar em busca dos seus objetivos e perceber que isso está sendo realizado dia após dia. Você já não está mais na fase inicial, você já começou a construir algo e os seus objetivos eles já estão em curso. E aí tem esse livro que eu recomendo para todo mundo, A Psicologia Financeira, do Morgan Housel, que traz um pouco da visão de que a felicidade está diretamente ligada com o controle do próprio tempo, muito mais do que fatores como dinheiro, educação ou outras coisas. Então eu acredito que a felicidade ela vem através disso, de você perceber que seus objetivos estão em curso, que você tem trabalhado nisso, e que você está avançando, você está tendo um bom progresso, mesmo que às vezes seja devagar. Talvez a sua sensação de ansiedade ou de frustração, ela venha justamente da falta de algo maior para ser conquistado, de não ter um porquê claro. E o sistema e o mundo que a gente vive não ajuda, nos distrai com consumo, com comparações, com urgências constantes, com possíveis crises. Quando a gente olha para o mercado financeiro, nos ensina a viver de forma ansiosa, nos ensina a viver só no futuro. Mas eu acredito também que a gente pode mudar isso, que você pode colocar a sua vida nos trilhos, pode estar no comando da sua jornada e não simplesmente como um espectador. E aí eu percebo também como o projeto financeiro na vida dos meus clientes, das pessoas, acaba fazendo tanta diferença, porque seja para montar uma reserva de emergência ou conquistar a liberdade financeira, isso impacta uma das 5 esferas, que é a esfera mental. Então você não fica preocupado se você vai conseguir pagar uma conta ou se você vai ter aposentadoria lá no futuro,
porque isso já está estruturado, isso já está planejado. E a vida, no meio do caminho, ela vai acontecendo. O carro quebra, o gás acaba, as contas chegam. E eu lembro que um dos trabalhos que eu fiz para a faculdade falava um pouco sobre isso, sobre o impacto que o planejamento financeiro tem no meio ambiente e na saúde mental das pessoas. E fazendo as pesquisas de campo, eu descobri que a ausência de dinheiro, de um planejamento financeiro, é o principal motivo pelo qual os casamentos terminam e também é o principal motivo que afeta o dia a dia no trabalho das pessoas. E aí você começa a perceber que guardar dinheiro não tem só a ver com acumular riqueza ou com ver números na sua conta do banco, mas tem a ver com você acumular tranquilidade. E isso aqui, tudo que eu falei, não é nada, é só o começo de uma jornada. Para quem não me conhece, eu tenho um escritório de assessoria de investimentos e hoje a gente ajuda mais de 1.800 famílias, estruturando um planejamento financeiro bem ajustado, estratégico, alinhado com perfil, prazo e objetivo e que conversa com os valores e propósito das pessoas. E eu sou super grato, porque dia após dia eu vejo que essas pessoas estão crescendo. E isso me dá mais força ainda para continuar nesse ramo que eu escolhi, é o ramo que eu amo. E se você quiser fazer parte disso, eu super te recomendo que você preencha o formulário que a gente deixou na descrição e no comentário fixado. E também tenha uma vida financeira mais ajustada, para que você alcance os seus objetivos e esteja feliz no meio dessa jornada. E aqui eu deixo uma frase que eu gosto bastante, que é: para quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho basta. Então esse é o meu convite. Faça o seu planejamento, estruture isso de uma forma clara e encontre o seu propósito, porque isso vai fazer toda a diferença, não só na sua jornada financeira, que é super relevante, mas também em todas as outras 4 esferas que eu comentei. Propósito é o que transforma esforço em significado. Essa é a verdadeira riqueza. E com tudo isso, eu não tenho dúvida nenhuma de que lá na frente você vai olhar para trás e perceber que essa jornada valeu a pena. Então esse foi o vídeo de hoje. Considere deixar o seu like, se inscrever também e compartilha com aquela pessoa que você acredita que pode crescer com esse tipo de conteúdo. No mais é isso e um forte abraço.